Olá, boa tarde. Aqui vou apresentar um pequeno resumo sobre a atividade número 2. Né? Então, aqui tem um comentário sobre a unidade 1, que é sobre aquíferos, lençol freático, os efeitos que causa na escavação, né? E controle e rebaixamento, né? Percolação. Então, a importância da investigação das águas subterrâneas antes de fazer a escavação, né? Então, a importância de fazer uma investigação é que nos traz mais segurança, né? Confiabilidade e certeza em começar uma obra e ser realizada conforme planejado, né? Ou seja, você não não ser pego de surpresa com algo, né, desconhecido daquele local onde está sendo realizada a obra, né? Então, fazer uma investigação geotécnica, né, uma sondagem é primordial, né, para é, para evitar qualquer problema, né, em relação à execução, né, a uma obra, devido a uma característica apresentada ali naquele local que não foi investigado corretamente e teve um problema, né? Por exemplo, se você vai fazer uma fundação de uma barragem, como eu já participei, né, acompanhei, teve alguns erros de investigação que em um certo ponto foi muito difícil, né, para fazer, escavava e cada vez mais água ainda, né? Então isso atrasa uma obra, né, por falta de investigação. Então era muita água, foi feito um sistema de bombeamento superficial, né? Não tão assim improvisado, mas foi pego um pouco de surpresa, porque não teve uma investigação geotécnica adequada, né? Então, por isso é importante, né, ter esse controle, essa investigação antes, né? E sobre os métodos, né, métodos de permeabilidade feitos em laboratório, eu posso dizer também que e quais são os cuidados, né, que devemos ter, né, para evitar qualquer tipo de erro. Eu acompanhei, né, em sondagens, né, testes de permeabilidade, né, e outros testes que foram realizados de materiais, por exemplo, que é sendo realizado em laboratório. Então você precisa ter muito cuidado ao retirar aquela amostra, né, a transportar, levar qualquer material e, ou seja, seguir tudo certo para não para evitar leituras, né, informações erradas, né? Então, para isso, eu indico que quando vai fazer qualquer ensaio, né, seja de permeabilidade ou seja qualquer outro tipo de ensaio, o, tem que pegar a NBR, né, seja ela aquela que representa o tipo de ensaio, para seguir o passo a passo, que lá está todas as diretrizes, né, para você executar um ensaio, né, adequado, né? E sobre a metodologia, né, que tem de permeabilidade, tem a metodologia de bombeamento, né, um método de rebaixamento, né, um método
o método de rebaixamento, que é dividido em método de bombeamento e método de exclusão, né? E o de bombeamento, que é remover a água do local, né? Sistema de drenagem, né? E que é um sistema quase como se fosse superficial. Esse foi utilizado na obra onde eu acompanhei, né? E tem o método de exclusão, que é impedir o passo da água naquele local, naquela zona, né, onde está sendo escavada. Foi realizado também, né? E é usado, né? E peguei exemplos que é usado em prédio, né? Túnel, né? Faz esse tipo de método, utiliza esse método de exclusão, né? E o rebaixamento, né? Ele pode ser de permanente, temporário, né? Dependendo tudo do tipo ali da obra, o que ela exige, né? Então, é isso, né? Por exemplo, sobre as águas subterrâneas, algumas características, né? Água doce, né? Temperatura constante, tem mais minerais do que a água superficial, né? E não se encontra contaminada. Isso é uma característica da água subterrânea, mas falando sobre a investigação mesmo, a importância é isso daí. Qualquer obra que formos executar, precisa-se ter todas as informações, né, do aquele fazer o levantamento assim como topográfico, geotécnico, né, para saber as características a característica de todo o material, né. Isso é de grande importância. Então, o recomendado é isso, é usar as NBR, né? Por exemplo, a NBR que usa para esse tipo de ensaio aqui, de permeabilidade, é a 13292, né? Para ensaios com carga constante. E a NBR 14545 é ensaio de carga variável, né? Então, a NBR vai te dar todo o passo a passo, né, para você fazer um bom ensaio, né? O relatório, apresentar tudo certinho, né? E esse é o meu comentário, né, sobre esse assunto, né? Na prática é muito bom, né, viver isso em campo, né? Às vezes o livro ele te dá uma referência, mas em campo tu tem que usar o teu senso de crítico, né? A percepção, né? E eu já vivi um pouco isso daí quando estava acompanhando a execução, né, de barragem, né? E é muito interessante a gente ver lá o tipo de solo, pega, né? Sente aquilo ali, então muito, muito bom. Obrigado.